Olá, minha gente, voltamos. Então, terminamos o bloco passado falando da aposentadoria para aqueles que estão no regime próprio de previdência social, os servidores públicos efetivos. Expliquei para vocês, à luz do artigo 40, parágrafo 1º, agora quero trazer uma tabela para ratificar de uma vez por todas o que eu acabei de dizer. Projeta. Então, o servidor público efetivo que quer se aposentar, ele tem 3 portas, as 3 portas dos desesperados. Na primeira porta dos desesperados está escrito aposentadoria por invalidez permanente. Na segunda porta, compulsoriamente. E na terceira porta, voluntariamente. Ele, infelizmente, ultrapassou a porta da aposentadoria por invalidez permanente. A regra é que seja com proventos proporcionais. Proporcionais ao tempo de contribuição. Será com proventos integrais se essa invalidez permanente advier de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Segunda porta, aposentadoria compulsória. À luz da Constituição, extraio que será aos 70 ou aos 75 na forma da lei complementar. Mas já disse, essa lei complementar exige, ou melhor, essa lei complementar existe e diz que é com 75 anos para geral. Então pode cravar, aposentadoria compulsória aos 75 anos. A regra é que essa aposentadoria compulsória aos 75 anos se dará com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a não ser que a pessoa tenha completado os requisitos para a aposentadoria voluntária. Aí ela vai estar numa situação específica, mas a regra é que se aposentou compulsoriamente aos 75 anos, ela se aposentará com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Agora, ela vai entrar pela terceira porta dos desesperados, que é a aposentadoria voluntária. Para se aposentar voluntariamente, para começo de conversa, tem que ter 10 anos no serviço público e 5 no cargo onde se pretende aposentar. 10 anos no serviço público não interessa se é federal, estadual, distrital e municipal. Se a pessoa mudou de cargo, mas no total fechou 10 anos de serviço público, ok. Agora, naquele cargo que ela quer se aposentar, ela tem que ter 5. Então é 10 anos no serviço público em geral e 5 anos no cargo onde se pretende aposentar. Aí, nessa aposentadoria voluntária, pode se dar por idade mais tempo de contribuição ou só por idade. Idade mais tempo de contribuição, se homem, 60 de idade e 35 de contribuição, se mulher, 55 de idade e 30 de contribuição. Agora, vai se aposentar voluntariamente só por idade, homem 65, mulher 60. Na aposentadoria só por idade, a aposentadoria voluntária se dará com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Beleza, minha gente? Aposentadoria, todo mundo dominando. Agora é colocar esse quadro na porta do seu armário e absorver o seu comando. Toda vez que está trocando de roupa, está vendo o quadro, logo, logo já domina essas informações. E esses requisitos que eu acabei de trazer para a aposentadoria no regime próprio de previdência vale para geral, porque o parágrafo 4º do artigo 40 proíbe requisitos diferenciados para a aposentadoria, mas traz exceção. Percebam, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, o RPPS, o regime próprio de previdência social, ressalvados nos termos de lei complementar, olha o instrumento, os casos de servidores portadores de deficiência que exerçam atividade de risco e aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, minha gente, os requisitos para aposentadoria no regime próprio de previdência vale para todo mundo. Não pode ter requisitos diferenciados. Está escrito na Constituição. O que ela vai dizer é o seguinte: nos termos de lei complementar, mais uma vez uma norma de eficácia limitada. Tem que ter uma lei complementar que estabeleça requisitos diferenciados para portadores de deficiência,
para aqueles que exercem atividade de risco e ainda para aqueles que exercem uma determinada atividade que traga um prejuízo para a sua saúde ou integridade física. Essa lei complementar existe? Não. Mas temos que tomar cuidado, porque temos uma súmula vinculante onde o Supremo mandou aplicar a regra do regime geral de previdência. Mas para todo mundo aqui, não, só para o inciso 3. Percebam, projeta. Súmula vinculante 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral, o RGPS. As regras do regime geral da Previdência Social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até a edição da lei complementar específica. Então percebam, e tomem cuidado com esse detalhe, que a súmula vinculante, ela não está dizendo que ela vale para os 3 incisos do artigo 40, parágrafo 4º. Não, só por inciso 3, ou seja, aqueles que exercem uma atividade que traga prejuízo para a sua saúde ou integridade física. Enquanto não for editada a lei complementar específica, para esses do inciso 3, aplica-se a regra do regime geral de previdência social. Beleza? Projeto. Agora, o parágrafo 5º do artigo 40 vai trazer uma situação peculiar para os professores, onde a Constituição vai autorizar uma redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição para os professores. Mas para todos os professores, não. Para os professores da educação infantil e do ensino fundamental e médio. Percebam que não estão enquadrados aqui os professores universitários. Olha o que diz a Constituição. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3, letra A, que é a aposentadoria voluntária por idade mais tempo de contribuição. Para professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, fundamental e médio. Universitários estão aqui? O cara é professor da UNB, da USP, da UFRJ. Os professores universitários têm esse abatimento de 5 anos? Não. Esse abatimento de 5 anos, chamado pela doutrina de abate GIS, somente para professor do ensino fundamental, do ensino infantil, do ensino médio, ou seja, todos os professores, com exceção dos universitários. Tirando os professores universitários, todos os demais professores que estão no regime próprio de previdência, eles terão um abatimento de 5 anos na idade mais tempo de contribuição. Não vale só para a idade. Na idade mais tempo de contribuição, se comprovar que ficou o tempo todo numa atividade exclusiva de magistério. Porque é um abate GIS. Significando dizer, numa interpretação literal, que se afastou da sala de aula, não vai ter o abatimento. Mas cuidado com isso, e isso é um pouco tormentoso. Acompanhe o raciocínio comigo. Projeto. Temos a súmula 726 do Supremo que diz: para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Ou seja, o cara, ele saiu da sala de aula para ser cedido, por exemplo, para a Secretaria de Justiça do seu estado. Então, esse tempo que ele ficou fora da sala de aula, cedido para a Secretaria de Justiça, ele não vai ser computado para efeito dessa aposentadoria especial. E tome cuidado que é uma aposentadoria própria dos professores. Significando dizer que se a pessoa fez concurso para pedagogo, ele não integra essa aposentadoria especial. Tem que ser professor. O cargo tem que estar escrito lá, professor. Para qual cargo você fez concurso? Pedagogo. Está escrito lá professor? Não. Então o pedagogo está fora, porque pedagogo não é professor de carreira. Beleza? Compreendeu essa súmula até aqui? Aí eu vou um pouco além. Porque no julgamento da ADI 3772, o Supremo fixou o seguinte:
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e assessoramento pedagógico e ainda a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério desde que exercido em estabelecimento de ensino básico por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus àqueles que a desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido na Constituição, nesse regime próprio de previdência. Então, como eu vou levar para a prova esse abate-giz? O professor que está no regime próprio de previdência, excluídos os universitários, ou seja, o infantil, o fundamental, o médio, os professores do regime próprio de previdência, excluídos os universitários, eles terão um abatimento de 5 anos na idade mais tempo de contribuição, desde que ele fique o tempo todo dentro da sala de aula. Só que, muito embora a Constituição fale isso, temos que ir um pouco além, porque a própria jurisprudência do STF vai dizer, mesmo que ele esteja fora da sala de aula, mas exercendo uma atividade típica de magistério, ele continua levando esse tempo. Assessoramento pedagógico, coordenação da escola, direção da escola. Ele é professor de carreira, está fora da sala de aula para exercer essas outras atividades próprias do magistério. Continua dentro do regime especial com abatimento de 5 anos. Mas esse abatimento de 5 anos é para o professor. Se o camarada fez concurso para pedagogo, ele não está dentro da regra, porque o cargo tem que ser professor. Tamo junto, minha gente? Projeto. E eu volto agora no 37, parágrafo 10, porque eu estou no contexto da aposentadoria, eu estou falando de proventos. Então, lá no 37, parágrafo 10, vai proibir a acumulação de proventos de aposentadoria. É dito o seguinte: é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. A regra trazida pelo 37, parágrafo 10 é o seguinte: o seu provento de aposentadoria não acumula com nada. Mas, se são cargos acumuláveis na ativa, pode acumular o provento de aposentadoria. Então, cargos acumuláveis permite a acumulação do provento. Mandato eletivo permite a acumulação do provento. O cara está aposentado e é eleito para vereador. Ele vai acumular o seu provento com o exercício do mandato de vereador. Ele é aposentado e eleito presidente da República. Ele vai acumular o seu provento com a remuneração de presidente da República. Cargos acumuláveis, mandato eletivo e cargos em comissão. Então, ele está aposentado, é chamado para voltar para a administração pública para exercer um cargo em comissão. Acumula o provento com o cargo em comissão cheio, com a remuneração plena do cargo em comissão. Beleza? Fora essas 3 situações, o provento não se acumula com nada. Projeto. Parágrafo 13. Esse parágrafo 13, na verdade, ele nem precisava estar na Constituição. A Constituição aqui choveu no molhado. Ela disse o seguinte: aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como o cargo temporário e o emprego público, eles estão no regime geral de previdência. Ora, por que a Constituição aqui choveu no molhado? Porque não são servidores efetivos. Se não são servidores efetivos, não estão no regime próprio. Se não estão no regime próprio, vai para o regime geral de previdência. Aqueles que ocupam exclusivamente cargo em comissão. Por que a Constituição disse exclusivamente? Porque se ele é servidor efetivo e acumula cargo em comissão, ele estava no regime próprio, continua no regime próprio. Agora, ele é uma pessoa sem vínculo com a administração e ocupa exclusivamente cargo em comissão, regime geral de previdência. Cargo temporário, falo daqui a pouco um pouco mais sobre ele, e emprego público. Ora, o empregado público é seletista. Como seletista, ele está no regime geral de previdência. Projeto. E o cargo temporário também. Que cargo temporário é esse? É aquele dito lá no artigo 37, inciso 9,
que vai estabelecer que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa lei, por curiosidade, é a Lei 8745. Então imagine que num determinado município há um surto enorme de febre amarela. Precisa contratar emergencialmente médicos, farmacêuticos, técnicos em enfermagem. Precisa de aumentar os cargos públicos definitivamente? Não. O que eu preciso de cargos temporários para atender uma situação de excepcional interesse público. Esse que é contratado sob o regime de contrato temporário, ele é um servidor temporário. E esse servidor temporário, ele está no regime geral de previdência social. Beleza? Projeto. Estamos caminhando para o fim. Artigo 41 agora. O artigo 41 no seu caput vai tratar da estabilidade. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Então, quem pode estabilizar no serviço público? Somente o servidor efetivo, aquele que entrou por concurso público. Fez concurso público, entrou para a administração pública. Depois de 3 anos, ele já está caminhando para a sua estabilidade. E por que eu digo que ele está caminhando para a sua estabilidade? Porque temos que estudar o parágrafo 4º deste artigo 41, que diz o seguinte: como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Muita gente boa imagina que atingiu 3 anos, está estável. Negativo. Então vamos pensar no Instituto da Estabilidade. Primeiro, você entrou para o concurso público? Sim. Você é servidor ocupante de cargo efetivo? Sim. Do momento que você entrou, completou 3 anos? Ok, você está quase pronto para a estabilidade. Ah, atingiu 3 anos, está estável? Não, porque tem que submeter a uma avaliação de desempenho por uma comissão especialmente criada para esse fim. Após essa avaliação de desempenho, aí sim se considera estável. Perceberam? Muita gente boa esquece do parágrafo 4. Portanto, quem pode ser estável? O servidor efetivo que entrou para o concurso público. Prazo, após 3 anos. Atingiu 3 anos, está estável? Não, porque tem que ser avaliado por uma comissão especialmente criada para essa finalidade. Fechado? Projeto. E esse servidor estável, minha gente, pode perder o cargo? Pode. E o que diz o 41, parágrafo 1º sobre isso? Diz que o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Então, à luz do artigo 41, são essas hipóteses. Atingiu a estabilidade após 3 anos, após avaliação especial de desempenho, mesmo assim pode perder o cargo, por decisão judicial transitada em julgado, por um processo administrativo assegurado ampla defesa e ainda por uma avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar assegurada ampla defesa. Essa lei complementar existe? Em âmbito federal ainda não existe. Então, é uma hipótese que ainda não foi regulamentada. E por ser uma norma de eficácia limitada, sem a regulamentação, não cumpre seus efeitos principais. Agora tomem cuidado, porque existe uma 4ª situação que está lá no artigo 169, projeto. Lá no artigo 169, a Constituição diz o seguinte: a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do DF, dos municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí, nesses parágrafos do 169, a Constituição vai trazer alguns deveres de casa para que a entidade federativa se enquadre nos limites de gasto pessoal. Aí o parágrafo 4º diz: se essas medidas adotadas não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo.
Então, minha gente, vocês que são estudantes de alto desempenho têm que ir para além do artigo 41. Quantas hipóteses são trazidas pela Constituição onde é possível o servidor estável perder o cargo? 4. 3 no artigo 41 e uma quarta hipótese lá no artigo 69. Então, o servidor público atingiu a estabilidade, não tem berço esplêndido não, minha gente, porque a vaca pode ir para o brejo. O servidor estável pode perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado, por processo administrativo assegurado ampla defesa, por avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar assegurado ampla defesa e ainda poderá perder o cargo se a entidade federativa não respeitar os limites de gasto de pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tamo junto? Projeta. E para terminar, vamos falar de reintegração e disponibilidade. Aqui, minha gente, é a literalidade do texto maior. Invalidada por sentença judicial a demissão de servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Isso aqui vocês estudam muito lá no direito administrativo, porque é uma forma de provimento, e as formas de provimento são trabalhadas no direito administrativo. E, por fim, o parágrafo 3º do 41 diz que, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. E como a prova vai dizer? Que, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável receberá indenização calculada à luz do tempo de contribuição. Errado. Se o cargo ocupado pelo servidor estável for extinto ou declarado desnecessário, ele entra em disponibilidade. Durante esse período, ele recebe remuneração proporcional ao tempo de serviço até o adequado aproveitamento em outro cargo similar. Beleza, minha gente? Estamos juntos. Espero que eu tenha contribuído no aprendizado da administração pública. Se dúvidas houver, espero vocês lá no nosso fórum de dúvidas. Beleza? Estamos juntos. Fortíssimo abraço a todos. Fiquem com Deus e bons estudos.